Quando eu comecei a estudar para concurso público, logo depois que eu saí da faculdade de Direito, eu estava completamente perdido, não fazia ideia do que era esse mundo, essa realidade. Porque até então eu tinha passado pela etapa de vestibular, que durante a escola inteira eu estudei de véspera e por algum motivo funcionou, e durante a faculdade minha formação foi bem conturbada, eu entrei na pandemia, então metade da minha faculdade de Direito foi online, e a outra metade, eu saí no final da greve que teve nas federais e afins, então assim, foi tudo um caos, eu não fazia ideia do que era estudar. E nesse vídeo eu vou tentar responder uma pergunta que é: o que é estudar de verdade para concurso público, para ser aprovado no concurso público, que vai ser a minha experiência, exatamente o que eu fiz para ser aprovado no TJ São Paulo com 4 meses de estudo. E também estou fazendo agora há mais ou menos 7 meses, né, desde o começo desse ano, para os TRTs. Eu vou fazer TRTs agora no final desse ano, se saírem as provas, ou no começo do ano que vem, creio eu. E eu estou estudando bem focado para o cargo de analista. Provavelmente vou fazer a prova de técnico também, né? Porque engloba bastante das mesmas matérias. Mas, enfim, o que é estudar de verdade para concurso público? O que eu fiz para ser aprovado e o que eu estou fazendo para buscar mais aprovações. E para ajudar aqui, eu vou colocar o meu material aqui, o meu tablet, para trazer um esquema visual e facilitar o entendimento das informações que eu quero trazer. Vamos lá, sem mais delongas. O que é estudar de verdade? Para isso a gente vai responder 5 perguntas. A primeira delas, o que estudar? O que você vai estudar pensando em concurso público, né? Eu coloquei aqui que você tem que pegar uma base ou uma área para focar. Porque a gente tem concurso de banco, a gente tem concurso de área fiscal, a gente tem concurso das áreas jurídicas, né, dos tribunais em geral, tem concurso para polícia, e não dá para você estudar para tudo isso ao mesmo tempo. Claro, uma coisa ou outra vai dar para conciliar. Só que os concursos públicos hoje em dia são extremamente concorridos e você tem que estar extremamente afiado para conseguir sua aprovação e sua nomeação também. Então você precisa escolher uma área de foco. Vou utilizar aqui como exemplo a área de tribunais, porque mesmo dentro dessas áreas, polícia, fiscal, tribunais, etc., tem subdivisões que você tem que ir nichando até encontrar um grupo de matérias que você precisa estudar para formar a sua base, que vai te garantir ali uma boa estrutura de estudos, uma boa estrutura de conhecimentos, na verdade, para participar e competir em algumas provas diferentes, em mais de uma prova. Então você não precisa estudar para um edital muito específico, até porque se você começa a estudar quando o edital já saiu, eu sinto muito, não vai rolar. Então eu recomendo que você foque em uma área. No começo eu foquei direto no TJ São Paulo, porque era um caso à parte. Hoje eu foco em TRTs, que é uma área mais ampla. Então vamos lá. A minha área de escolha são os tribunais. Dentro da área de tribunais a gente pode subdividir ali em 3, 4, né? Vamos lá. Tem os TRTs, que é o que eu estou estudando, que tem um núcleo ali de 4 a 6 matérias, que a gente já comenta. Tem os TJs, né, os Tribunais de Justiça dos Estados, tem os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, e tem também os TRS. Mas acabou de ter um unificado, então a gente não vai pensar muito nisso aqui. Aqui, o que a gente tem nos TRTs, que eu estou estudando hoje? Constitucional, administrativo, trabalho, que é uma peculiaridade, processo do trabalho, que é uma outra peculiaridade também dos TRTs, e no meu caso, para analista, tem civil e processo civil também. Se você for olhar as matérias desses outros tribunais, de tribunais regionais federais, de TJs, etc., vai ter penal e processo penal, não vai ter trabalho e processo do trabalho. No caso dos TRFs, vai ter algumas matérias mais avulsas, tipo previdenciário, vai ter tributário. Então, assim, você percebe que, como você tem que estar afiado, muito afiado no seu núcleo de matérias base, é muito difícil você conciliar mais de uma sub-área dentro da área de tribunais. Então, nesse caso, eu acho que vale muito a pena você nichar. Pô, eu quero trabalhar na Justiça Federal, estudo as matérias de TRF. Eu quero trabalhar em Tribunal de Justiça dos estados X, Y, Z, né? Porque são muitos estados e pode ter variações dentro dos editais, né? Mas você vai lá e busca o núcleo de matérias e por aí vai.
Isso aqui é o que você vai estudar, são essas as matérias. Fora as matérias básicas que caem para praticamente tudo, né? Que é português, raciocínio lógico, matemática e muitas vezes informática também, que eu acho um saco. Mas é o que é. Beleza. Segunda pergunta, para que você vai estudar essas matérias? Qual que é o seu objetivo ao pegar um curso, um PDF, um livro de cada uma dessas matérias? Você precisa memorizar o conteúdo. Porque no fim das contas você quer passar numa prova. Para passar numa prova o conteúdo precisa estar gravado, memorizado aqui na sua cabeça. Você precisa lembrar dele. Você precisa pegar o seu material, colocar ele na cabeça para na hora da prova tirar da cabeça e colocar no papel. Então o seu maior objetivo no estudo é decorar o seu material de videoaulas, o seu PDF, o seu livro, enfim, não sei o que você vai utilizar para estudar e a gente vai chegar lá nesse vídeo ainda. Mas o seu objetivo primário é memorizar. E como você faz isso? Revisões exaustivas. É o único jeito. Você vai ter que ler, reler, repetir, retomar, fazer questões, lógico, também, mas assim, principalmente decorar o seu material. E essa é a parte mais exaustiva do estudo para concurso. Revisões exaustivas é o que vai te salvar na hora da prova. É o que vai fazer você pegar a matéria, colocar aqui dentro e manter ela aqui dentro, aquecida. Ok, agora a gente entra no... Beleza, como que eu faço isso? Como que eu memorizo as matérias? E para mim, o método tem 3 etapas. Vamos colocar uma setinha para cá. Etapas. Para estudar você precisa de um método e ele vai ter 3 etapas. A primeira delas sendo o consumo de conteúdo. Você vai consumir o conteúdo de algum lugar. Pode ser um livro, pode ser um PDF, pode ser a videoaula. Eu acho que aqui você pode olhar para trás e ver, tipo, putz, como é que eu aprendia as coisas na época da escola ou na época da faculdade? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ver aulas. Eu, vendo a aula, crio uma compreensão melhor da matéria e isso me facilita depois, na hora das revisões, para eu conseguir decorar. Você não vai ter como fugir e estudar só por videoaula. Eu digo, você não vai ter como fugir do papel, né, ou do material, do tablet, enfim. Porque, eventualmente, você vai ter que fazer as revisões, você não vai ficar revendo videoaulas. A videoaula é para você formar o material base e depois conseguir revisar esse bom material base. Então, o consumo de conteúdo pode ser por aulas, ou vou colocar aqui livros, né? Mas entendam aqui o PDF junto, dependendo de como você estuda melhor. Tem gente que detesta videoaula, então para essa pessoa eu jamais recomendaria veja um curso completo, extensivo, não sei o quê. Não, cara, pega o seu PDF, vai lendo, vai grifando ele, destacando, tudo mais, enxugando ele, para você revisar depois. Mas uma coisa é muito importante. Na hora de estudar, você precisa pegar um material base para cada matéria. Você não vai ficar dividindo a lei seca, a doutrina, a jurisprudência, o livro, o PDF, o mapa mental e o material de revisão. É tudo uma coisa só. Você precisa simplificar esse processo todo. O que eu faço é, eu peguei um curso completo do Papa Concursos, destrinchei ele, as videoaulas, né? Eu assisti todas as videoaulas necessárias para os meus editais de TRT, fiz o material escrito à mão, meu caso, se você quiser fazer digitado, faça da forma que você preferir. Não é regra. A regra é, você vai ter que montar um material que você vai revisar e depois você vai complementar. Então aqui, ó, a primeira etapa é o consumo, a segunda etapa é a revisão e a terceira etapa é a complementação. Beleza? Como que isso funciona? Ok, eu vi o curso, eu peguei o PDF, eu fiz a primeira leitura ali, marcando, fazendo minhas anotações, tudo. Tenho um material base para ser revisado. Ok, vou repassar ele fazendo minhas revisões. A revisão tem que ser ativa, eu já fiz vídeo nesse canal, vou deixar aqui embaixo o link da descrição, porque é muito importante que você aprenda a revisar. Você tem que ter um grau de exigência altíssimo para você realmente decorar a matéria, beleza? Então tá, você vai fazer o consumo, você vai fazer a revisão com alta exigência. E a parte mais chata do seu estudo e a parte mais maçante, mas que é necessária para você lembrar das matérias depois. E depois de toda a revisão, eu faço questões.
quando eu vou fazer questões, eu, primeiro, entendo como a banca cobra aquela matéria, ou as bancas cobram aquela matéria, né? No caso, eu ainda não tenho um edital confirmado, mas via de regra é FCC, né, para os TRTs. Então, eu vou já entendendo o que é o padrão de perguntas da banca e eu faço a complementação do meu material. Se eu fiz uma questão que tinha um artigo lá específico, que o professor não deu muita ênfase no curso, ou eu acabei não anotando por algum motivo, eu vou até o meu material, naquela partezinha, complemento com o que tinha na questão e não tinha no meu material e sigo a minha vida. Se eu começo a ver, isso aconteceu recentemente na parte de direito civil, que eu tô fazendo questão, não tô conseguindo acertar direito, tem muita coisa no meu material que tá faltando, cara, eu paro, dou um passo para trás e refaço aquele material para ele estar de acordo, né, com o nível das questões. Então, assim, a questão é muito um termômetro. Você vai ver também que às vezes tem coisa no seu material que está muito acima do nível de cobrança da sua prova. Quando eu estava estudando para o TJ São Paulo, eu estudei Constitucional, por exemplo, com o Papa Concursos, como eu falei. Cara, o curso de Constitucional do Papa é um curso extremamente completo, que vai me preparar para provas de nível superior e talvez até magistratura e afins, né? Carreiras fim. Só que eu estava fazendo uma prova de escrevente técnico. Eu tive que tirar muita coisa, enxugar muita coisa do material que simplesmente não seria cobrada. Parte de jurisprudência, entendimentos da STF, sei lá, direitos fundamentais, direito à vida. Tinha 500 desdobramentos lá doutrinários e jurisprudenciais que não seriam cobrados na minha prova. Eu retirei aquilo do material e continuei revisando só o que era efetivamente importante para a prova que eu ia fazer. Hoje, já estudando para analista, eu voltei todas aquelas informações para o material. Obviamente eu deixei tudo guardado, né, no meu tablet, então foi só trocar o material. E hoje eu estudo todos esses desdobramentos porque provavelmente vai ser cobrado na prova que eu vou fazer. Beleza? O método é esse: consumo de conteúdo, revisão e complementação. Eu sei que foi a parte provavelmente que eu mais demorei nesse vídeo, mas isso aqui foi só a superfície, eu tenho muito mais conteúdo sobre isso nos vídeos aqui que eu vou deixar no link da descrição. Então, fica atento com isso, se inscreve no canal, deixa o like, não esquece, e vamos continuar aqui. Beleza. Você já sabe o que estudar, para que você tem que estudar, né? Qual que é o seu objetivo, como estudar, e agora quando e onde você vai estudar. Cara, isso aqui, putz, é difícil de comentar porque é a parte mais variável, né? Eu não sei como é que é a sua rotina, eu não sei se você trabalha, se você tem filhos, se você tem que cuidar da sua casa, quais são as suas responsabilidades, mas você precisa proteger alguns horários. Eu acho honestamente que se você tem pelo menos 2 horas por dia, já tá de muito bom tamanho, pelo menos para começar. Se você conseguir ser constante ali 2 horas por dia, 2 horas por dia, de 2 horas por dia, 2 horas por dia, semana após semana, mês após mês, eu acho que dá para chegar muito longe, muito, muito longe mesmo. Até uma aprovação, de fato, né? Esse seria o mais longe que você consegue chegar no caso. Mas eu, particularmente, acredito que se você puder proteger sua manhã, é muito importante. Proteger a manhã e adiantar os estudos sempre. Eu percebo muito isso em mim toda vez que o meu dia começa com qualquer atividade diferente. Tipo, cara, preciso urgente ir ao mercado, é uma atividade que eu não tenho como adiar, eu tenho que ir de manhã, senão não vai ter o almoço. Meu estudo já começa diferente. Se eu deixo alguma coisa, alguma demanda de trabalho, de qualquer outra coisa entrar no meio pela minha manhã, o meu estudo rende diferente. Se eu consigo fazer minha rotina com uma certa calma ali, mas também sem gastar muito tempo, tomar meu café da manhã, sentar a bunda para estudar como primeira atividade do dia, é muito melhor o meu rendimento. Então, assim, eu recomendo, se você puder, proteja a sua manhã e adiante os seus estudos. Se você tiver como acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais cedo para acordar um pouco mais cedo antes do trabalho, se você tem um expediente, para conseguir encaixar ali pelo menos metade, 1 horinha de estudo e deixar só uma pro final, sabe? Porque depois você já vai estar com a cabeça cansada, com a cabeça cheia do dia inteiro. Mas, se você não tem essa possibilidade, eu recomendo que você estude no horário que você pode e tenta padronizar isso todos os dias, se possível. E, bom, aí vai caber a você, na hora do estudo,
sentar a bunda aqui, desligar e focar pelas suas 2 horinhas diárias ali, o que seja. Mas enfim, proteja sua manhã e adiante seu estudo, se possível. Vou colocar aqui para deixar bem claro que não é a realidade de todo mundo, eu entendo. Mas às vezes você pode fazer um sacrifício aqui e ali para conquistar esse privilégio que é estudar com a cabeça fresca, que realmente faz muita diferença. Bom, quinta pergunta e última. Quanto tempo, duração do seu estudo, né? Quanto tempo você vai estudar? E aqui tem o conceito de duração do seu tempo de flow, que eu vi com o delegado Vitor Becker. Ele também fala sobre estudo para concurso. Ele é um dos maiores no ramo, eu diria. Mas ele fala muito para você calcular o seu tempo de flow. Primeiro eu vou te ensinar a fazer isso, depois a gente troca uma ideia aqui, umas considerações. Como calcular? Ele diz que você tem que, primeiro, sentar a bunda para estudar e ligar um cronômetro, né? Cronometrar o tempo que você fica atento. A atenção. Quanto tempo você consegue ficar atento, preso ali no seu material, na sua leitura? Para videoaula eu acho que isso não conta muito. Então assim, no caso da videoaula, no Papa Concursos eles dividem em blocos de 30 minutos. Eu acho que a maioria dos cursos fazem assim, né? Blocos de 30 minutos por aula. Então você vê ali 1, 2 blocos, dá uma pausinha, ou se você tiver com a atenção muito cagada por redes sociais e afins, você vê um bloco, dá uma pausa, um bloco, dá uma pausa, um bloco e dá uma pausa, fazendo 30 para 5 de descanso, coisa assim, eu acho que funciona super bem. Mas falando em tempo de leitura aqui, se você é a pessoa que vai estudar pelo PDF, ou se você já montou o seu material e está só revisando, que aí no caso ele vira um PDF, querendo ou não, né? Seja à mão, seja digitado, ele vira uma leitura. O que eu faço é, eu cronometro até o tempo que eu tô mais ou menos assim... Eu dei aquela primeira desfocada grande, porque desfocadinhas você acaba dando, né? Você deu aquela primeira desfocada grande, você vê ali, tá, geralmente isso acontece comigo ali 35, 40 minutos. Eu consigo manter até 40 minutos, digamos assim. Aí, ok, respirei, eu vou mais um pouco, ainda não é esse o meu tempo de flow, eu vou mais um pouco. Geralmente batendo ali na casa de 1 hora, eu realmente já tô mais cansado, a cabeça já tá mais esquisita e eu não consigo mais focar. Então assim, eu faço 40, dou uma respirada, mais 20. Aí eu preciso de um descanso. Então mais ou menos a cada 1 hora eu preciso de um descanso. E isso vai aumentando, tá? Quando eu voltei agora, quando eu acabei de montar o meu material e comecei a revisar, eu tava com o tempo de atenção muito curtinho, muito curtinho. A cada meia hora mais ou menos eu tava parando. Então isso vai aumentando com o tempo. Hoje eu tenho conseguido fazer 1 hora desse tempo de flow para uma pausa ali de 10 minutos ou coisa do tipo. Então você vai cronometrar a atenção, anotar queda 1 e a queda 2. E a queda 2 vai ser o seu tempo de flow. Aí você divide o seu dia, o seu tempo de estudo em blocos, né? Se eu fosse estudar 2 horas por dia, faria 1 hora, descanso, mais 1 hora. 3 horas por dia, 1 hora, descanso, 1 hora, descanso, 1 hora. E assim vai, dependendo do tempo que você tem disponível. E é isso. Isso que é estudar de verdade. Estudar de verdade não é estudo reverso, não é fazer 500 milhões de questões, não é, sei lá, qualquer maluquice que colocar tudo em flashcard, qualquer maluquice que vendem aí pra você na internet, cara. Estudar de verdade é estudar para decorar um material base e passar na prova. Lógico, questões entram nisso, se você gosta dos flashcards, pode entrar também, mas assim, eu prefiro simplificar tudo na leitura de um material, faço as questões para complementar, releio esse material 500 milhões de vezes e vou assim até a hora da prova. Foi o que funcionou para mim nesse primeiro momento de TJ São Paulo que eu fui aprovado e eu acredito honestamente que vai continuar funcionando porque eu sinto essa evolução nas matérias agora do TRT, em porcentagem de acerto de questões, em confiança mesmo ali na hora de ler e reler a matéria. Parece que as coisas estão entrando na minha cabeça mais fácil, sabe? Por conta do acúmulo de conhecimento mesmo, né? O direito é muito interligado, então esse acúmulo de conteúdo faz diferença na hora de você raciocinar juridicamente, digamos assim. Enfim, vou parar de enrolar aqui. É isso, eu tenho que estudar agora. Já passei muito do meu tempo, eu deveria ter gravado esse vídeo em muito menos tempo. Mas é isso. Um abraço, até o próximo, valeu!